Boa noite, pessoal. Professor Adriano, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim? Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Tudo jóia. Vamos começar então mais uma do Café com Gestão nessa noite, né, dando continuidade lá ao bate-papo com o Bruno Almeida. Eu vou pedir para a Viviane abrir a câmera também e convidar também aí o palestrante da noite, o Bruno, tá? Bruno, seja bem-vindo aí. Pessoal. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Viviane, ó, esse é o Bruno, acho que você não conhecia, né? Bruno, Viviane. Bruno... Prazer, Viviane. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia? Virtualmente, né? Verdade. Mas é assim que a gente vai conhecendo as pessoas, né? Aí, o pessoal com já certeza. Viviane de vermelho, né? Hoje eu estou de vermelho, viu, pessoal? É domingo, é dia de tomar banho, gente. Bruno, vamos começar então o bate-papo, então? Eu vou dar o tema inicial aqui para a gente pegar o gancho. A Viviane também continua também. E a gente começa. Então, Bruno, todos nós somos ansiosos, então, Não existe ninguém que é ansioso? Começando com essa pergunta aí, né, Adriano? Aqui no chat eu vi o Enilson tá falando aí, hoje vamos torcer para não cair energia como a vez passada. Isso por aí, favor, né? Torcer. Essa foi o São Pedro não manda chuva de novo para a gente, por favor. E, né, respondendo a pergunta aí, né, Adriano? Primeira pergunta, nós nascemos e morremos aí na ansiedade. Se a pessoa não tem ansiedade, infelizmente, ela já não está viva mais, né? Então, nós sentimos ansiedade o tempo todo. Ela é benéfica, se a gente souber aproveitar ela, né? Então, pegando aí, talvez, muitas ansiedades que os alunos têm, né, na semana de prova, vai apresentar algum seminário, alguma coisa nesse sentido, a ansiedade faz o quê? Ela emite um alerta, né? Então, ela está alertando a pessoa de que, opa, tem um desafio, tem alguma coisa que precisa ser feita, e você realmente precisa fazer algo. Se esse alerta está acontecendo, é porque, opa, ou preciso estudar mais para a prova, preciso me preparar melhor, preciso me reorganizar, né? Ou até mesmo organizar o meu espaço de tempo até chegar a prova ou a apresentação do seminário. Então, acho bem interessante essa pergunta, né, Adriano, que a gente tem que saber, em todos os movimentos da vida, a gente vai ter ansiedade, desde a nossa infância, adolescência, fase adulta, até beirando a morte, a gente vai ter ansiedade. A gente tem que saber conviver com ela vai estar ali o tempo todo com a gente. Maravilha, Bruno. Viviane, vamos pegando o gancho aqui, né, dessa pergunta aí. O que você pode perguntar para o Bruno aí, pegando esse tema ou outro tema aí, para a gente começar já o bate-papo bem descontraído? Eu acho que eu não vou perguntar, eu acho que ele vai começar a falar da minha vida. Eu quero ouvi-lo, né, porque realmente essa questão de ansiedade, é como ele falou, nós todos temos, mesmo que seja como diz, um dedinho, nós todos temos. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não tenho unha, viu, Bruno? Eu não tenho unha, e eu tenho certeza que isso faz parte também, além de ser uma mania muito feia, mas infelizmente eu carrego isso, né? Uhum. Mas essa questão de ansiedade, ela é bem propícia, ainda mais nos dias de hoje, com essa questão de pandemia que ainda estamos vivendo, né, Bruno? Sim, na verdade, né, Vera, acho importante a gente colocar alguns pontos aí, né? Antes da pandemia, todo mundo tinha, claro, né, a questão da ansiedade, mas a pandemia, ela potencializou. Né? Então, muitas pessoas que tinham ansiedade na pandemia, porque, veja só, a gente tinha um estilo de vida, uma rotina, né, um jeito de trabalhar, né, principalmente vocês, professores aí, poxa, aquela coisa de você ir preparado, sair da sua casa para ir para a faculdade, para vir preparar aula para os alunos ali presencialmente, ter aquela discussão, olho no olho, de repente virtualmente, né, o pessoal ali está te ouvindo, você não sabe se estão interagindo, então gera uma ansiedade no professor também, mas também no aluno que está recebendo essa informação, que antes ele conseguia ter uma conexão, né, presencial, agora já não tem, mas aí a gente tem que fazer acontecer, né, que acredito que a grande maioria aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, o Café com Gestão, acho sensacional, né, de aproximar mesmo cada vez mais os alunos, as pessoas, né, quem tiver interesse em estar participando,
porque eu vejo que é uma nova modalidade que a gente está se adaptando. E aí até isso, porque que acontece? Às vezes as pessoas que têm ansiedade, quando surge algum problema, alguma tarefa, alguma dificuldade que ela precisa fazer, ela vai ter que encarar aquilo. E a pessoa que é ansiosa, não que ela não queira encarar, mas que ela pensa 1001 possibilidades antes do acontecimento. Então, ao invés da pessoa pensar, opa, pera lá, eu vou me apresentar aqui, vou abrir a câmera e vou me apresentar, uma pessoa que não tem ansiedade, ela vai simplesmente abrir a câmera e vai falar. Uma pessoa que tem ansiedade, ela vai pensar, poxa, mas será que tá legal o meu ambiente aqui? Será que eu tô bonito? Será que eu não tô? E se eu falar alguma coisa errada? E se eu gaguejar? E se de repente eu falar alguma coisa que não tem nada a ver? E aí gera-se, né, uma ansiedade antes do acontecimento. Então a gente tem que sempre pensar que a ansiedade ela acontece antes, ela antecede algum acontecimento, e ela tem que, de certa forma, se a gente souber levar ela, a gente vai sempre melhorar algum ponto. Claro que para nossa ansiedade a gente sempre vai ter que estar melhorando o tempo todo. Não existe um momento que você vai chegar na vida e falar, estou preparado para tudo. A ansiedade ela sempre vai puxar alguma coisa que você não está entendendo, identificando, então ela tem um ponto positivo, né? Agora, o ponto negativo da ansiedade é justamente quando ela nos paralisa. Então, de repente, fui convidado para fazer uma live, uma palestra, e, poxa, essa ansiedade tomou conta de mim que eu vou dizer não, porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. Então, você nem tentou, e essa ansiedade ela vai começar colocando ali, que não vai dar certo, você não fala bem, você não tá legal, você não conhece sobre o tema, começa a ter aquela, potencializar para o lado negativo. E aí que tem que travar esse diálogo interno mesmo, tem que conversar consigo mesmo, discutir os pensamentos que estão vindo em mente. Então é importantíssimo a gente pensar a ansiedade aí nesse sentido, que tem um lado normal, mas tem também o lado patológico. Aí se é uma coisa que incomoda, que paralisa, aí é hora de buscar ajuda, de buscar algumas outras formas de tratamento para tentar trazer esse equilíbrio aí. Bacana, Bruno. O Bruno, pegando o gancho aí da sua complementação, né? Uhum. Teve algumas perguntas de uns alunos, teve alguns temas também, né? Muitas pessoas consideram a ansiedade, ela pode ser considerada como uma doença, se for um nível muito alto, pegando o gancho da pergunta da Mirella, pode ser considerada uma doença, se for um nível muito alto? Pode ser sim, Adriano, é até interessante colocar isso, porque assim, né, existe um estado natural, como eu estou falando para vocês, de ter ansiedade, então, por exemplo, a minha ansiedade hoje era chegar no tempo certo para poder fazer aqui a apresentação com vocês. Então, o que eu preciso fazer? Será que deixa eu me estruturar aqui, organizar as coisas para dar tempo de chegar? Então, uma ansiedade compensatória de que eu estou fazendo algo para resolver esse problema. O problema seria se eu ficar tão ansioso a ponto de eu não conseguir dar conta daquilo. É uma coisa que fica muito pesada, eu fico com dor de cabeça, dor de barriga, começo a ter alguns sintomas físicos, no sentido de ter tensão muscular, enfim, cada um vai reagir de um jeito, isso é importante também colocar, viu, Adriano? Tem pessoas, por exemplo, que ela tem ansiedade e ela consegue mascarar muito bem. E aí tem um problema, porque assim, ela mascara muito bem, mas às vezes ela nem percebe que ela está tendo essa ansiedade nos próximos eventos que for acontecer. Então, às vezes, ela começa a ter uma ansiedade em momentos que não era para ter. Então, de repente, ela está tranquilamente caminhando pela rua e começa a sentir uma sensação desagradável ali dentro dela, uma arritmia, um nervosismo, começa a suar bastante sem estar dia de calor. Então, são alguns sintomas assim, da ansiedade que é bom dar uma verificada. Na live anterior, eu comentei isso, e acho importante reafirmar que existe, primeira coisa, se você tem uma ansiedade que é muito acima do normal, é importante procurar primeiramente um médico, que você vai fazer um médico da sua confiança. Você vai fazer ali um check-up, verificar como é que estão aí todos os seus exames, porque às vezes pode ser até uma questão assim de uma doença que não necessariamente esteja relacionada com a questão psicológica, Então, de repente, ali a pessoa ela tem alguma
é hipertensão, né? Ela tem algum outro tipo de doença ali, uma diabetes, por exemplo, que pode potencializar, alterar alguma questão hormonal e, consequentemente, alterar a ansiedade dentro dela. Então, é legal a gente sempre colocar esse ponto. Eliminou as hipóteses, né, de algo que é da medicina, aí é interessante trabalhar o lado psicológico mesmo, né, porque aí tem alguns transtornos de ansiedade que são especificamente psicológicos. E aí a gente trabalha de acordo com o ambiente que a pessoa está. Então, de repente, ela está num trabalho, isso é muito comum, um trabalho que ela entra, ela está super bem, passou o final de semana bem. Ela pensa que amanhã, 8 horas da manhã, ela vai chegar no trabalho dela, já começa a dar uma falta de ar, já começa a dar um nervosismo. Então, isso, opa, pera lá, é uma ansiedade ali do ambiente que ela está trabalhando. Então, o que ela precisa? Ela precisa enfrentar. O que está acontecendo lá? Ah, de repente é um gerente que é muito bravo, né, que faz algumas coisas que incomoda, que irrita, algum colega que, né, tenta puxar o tapete, enfim, que a gente sabe no mundo corporativo tem N situações, mas só para dar algumas, né, alguns exemplos, que aí a pessoa fica com aquela ansiedade e ela precisa o quê? Ela precisa tomar algum caminho, ela não pode ficar com ansiedade para ela. Essa ansiedade tem que sair dela, né? Então, seja conversando com alguém, seja dizendo o que está sentindo, dizendo o que está incomodando. Então, isso é muito importante até para que ela consiga controlar essa ansiedade. Bacana, Bruno. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que o pessoal está... Existe alguma técnica para treinar a ansiedade, para amenizar ou como amenizá-la? Perfeito. Existem muitas técnicas, né? Na live passada, para quem não teve presente aí, eu vou falar algumas aí, mas depois eu acho que você consegue mandar o material para eles, né, Adriano? Da live passada? Consigo sim. Tá. Então lá tem várias técnicas aí, várias dicas, né? Mas que eu coloco para vocês assim, são dicas básicas, simples e eficazes para quem tem ansiedade. Mas o que acontece? A pessoa ansiosa, normalmente, ela não pratica essas técnicas, porque ela acha, não, isso não vai dar certo, comigo não dá certo, já tentei, já fiz um monte de coisas, nunca deu certo. Mas o que você precisa fazer é criar hábito, né? Criar ali uma disciplina de você estar aplicando essa técnica, essa ferramenta. Então, tem a técnica principal para a questão de ansiedade, de controlar a ansiedade, são técnicas de respiração, né? Então, se a pessoa, de repente, ela está com muita ansiedade, qualquer psicólogo, qualquer médico que ela for, a primeira técnica que vai ser ensinada vai ser técnica de respiração. Ah, mas como que é essa técnica de respiração? Existem centenas de técnicas, né? Mas uma bem simples é você respirar profundamente, contando até 4, né? Você vai fazer, conta até 4 e depois você solta. Faz isso várias vezes. O que isso vai fazer? Vai fazer com que o seu cérebro, né, fique oxigenado, e aí você vai conseguir aí ter um alívio, né? É importante tomar um cuidado de quantas vezes que você faz isso, porque às vezes pode baixar um pouco a pressão, né? Então é importante também ter esse cuidado na hora de fazer essa técnica, por isso que é importante um profissional estar acompanhando nesse momento, mas se você colocar no YouTube, vai ter várias técnicas de vários especialistas falando, né, sobre técnicas de respiração para ansiedade, e você vai ter que encontrar uma que vai satisfazer você, né? Então, por exemplo, tem técnica de meditação, que ajuda bastante a reduzir a ansiedade, mas aí a pessoa que é ansiosa vai falar, mas eu não consigo ficar parado. Mas aí a questão não é justamente você ficar parado, mas é entender que às vezes você vai precisar saber como desacelera a sua mente. Se você não souber fazer isso, dar esse reset na mente, né, que a meditação, ela faz o quê? Você está pensando 1001 coisas. Você vai meditar, você vai tentar pensar numa única coisa, né? Não que você não vai pensar em nada que é impossível, mas que você vai focar em algo específico. E aí isso vai diminuir a sua ansiedade para que você possa depois retomar na situação dos problemas que você estiver enfrentando. Porque o que acontece, Adriano, é que muitas vezes as pessoas, quando elas estão ansiosas, elas pensam em 1001 possibilidades, só que dessas 1001 possibilidades eu garanto para você que não vai ocorrer nenhuma delas. A grande maioria não acontece, fica só no plano da fantasia dela. Então a gente tem que trabalhar o lado que é o lado real. O que de fato pode acontecer? Ah, então pode acontecer isso? Então beleza, eu vou me preparar para que ocorra isso. Ao invés de eu ficar esperando muitas vezes o outro, né, ou a situação, eu vou de encontro para resolver isso logo. E muitas vezes as pessoas preferem esperar do que elas mesmas entrarem em contato com aquilo que está incomodando elas. Bacana, Bruno.
Uma coisa que você falou aí, que é muito bacana, né, que eu gostei muito, nós temos a figura do amigo, né? Ter alguém para desabafar, alguém para a gente poder expressar o que a gente está sentindo, né? E muitas das vezes também a gente tem a mania de a gente tendenciar algumas pessoas, até mesmo a figura do psicólogo, né? De muitas vezes, o cara é de louco, o cara não sei o quê, só quando tiver ruim mesmo que eu vou. E na verdade não é esse o intuito, né? Se a gente for ver bem, né? A psicologia, a figura do psicólogo, a figura do amigo, ou aquela pessoa mais próxima, cada vez mais ajuda mais nesse sentido da ansiedade também, né? Principalmente, simplesmente diminuindo, né? Ou contribuindo de alguma forma, né? Excelente, Adriano. Eu acho que esse é um ponto muito legal que você traz aí, pelo seguinte, às vezes as pessoas, isso fala do consultório mesmo, né? Às vezes as pessoas me procuram quando elas estão já num estado muito grave já, né? E aí o que acontece? É um pouquinho mais trabalhoso de você lidar com aquele estado que está grave. Então você vai ter que fazer, primeiro identificar os sintomas, diminuir sintomas, para depois entender a causa, depois inventar aí, junto com a pessoa, técnicas, formatos que ela pode estar realizando para blindar aquela ansiedade nela. Então acaba aí sendo um processo mais demorado. Agora, se de repente a pessoa ela está num nível bacana da vida dela, ela consegue controlar essa ansiedade e tudo mais, mas tem alguns momentos que ela se sente um pouco desconfortável, ela não sabe por quê. E aí vale o ponto que você coloca aí, Adriano, né? De às vezes a gente precisa, né, não necessariamente com um psicólogo, mas com qualquer pessoa que a gente possa estar fazendo uma conversa bacana, de estar compartilhando algumas questões, algumas reflexões, né? E aí, até para a gente começar a entender, opa, pera lá, será que a minha visão está correta? Será que é isso mesmo, essa minha filosofia de vida? Que a gente entra num aspecto mais existencial, né? Do quanto que, poxa, existe uma das abordagens que eu sigo no consultório, né, que é a psicologia analítica, e aí tem uma questão muito assim, né, que a gente vive até os 35, 40 anos de idade vivendo pela sociedade, né? Então a nossa ansiedade, ela está focada no quê? Que eu preciso ter um emprego, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu preciso ter uma família, que eu preciso disso, preciso conquistar isso, aquilo e tudo mais, ok. Mas e depois, né, o que verdadeiramente você deseja? E isso desperta uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque às vezes as pessoas não fazem ideia do que elas querem, né? E aí trazer essa autorresponsabilidade para a pessoa e dizer assim, olha, agora é com você, o que você quer da sua vida? Isso vai gerar uma ansiedade, assim, fora do normal, né? Mas por quê? Porque ela vai precisar entrar em contato com, né, ela mesma. Então, a grosso modo, a gente nasce distante de nós mesmos e a gente fica a vida toda tentando se reencontrar, né, com nossa personalidade, né, com quem a gente realmente nasceu, com a nossa vocação. Então, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa, isso acontece muito no consultório, às vezes a pessoa, ela, sei lá, ela é de exatas, nossa, manja, tá lá no extremo de exatas, especialista, e aí ela vem para o consultório, a gente começa ali e tal, ela está numa crise aí de identidade, de crise da meia-idade, de repente ela começa a puxar para um outro lado de humanas, por exemplo, né? Às vezes vai o oposto. Então é muito legal que a gente sempre faça essa reflexão, que tudo vai ter o seu contrário, né? Se eu estou vivendo de um lado, vai ter o outro lado que eu não vivi. E mais cedo ou mais tarde a gente precisa tentar, pelo menos, equilibrar isso, né? Se a gente vive só numa unilateralidade, a gente pode, muitas vezes, perder algumas questões da vida, né? Então, é sempre importante a gente ter esse equilíbrio, principalmente da razão e da emoção, tá? Bacana, Bruno. Perfeita a colocação sua, tá? Tem uma pergunta que eu pulei da Rosana, peço desculpas, tá, Rosana? Se o déjà vu tem a ver com ansiedade, porque eu já tive crises e sempre eram depois que tinha déjà vu. Interessante. Ó, a Rosana, né, que falou isso. Rosana, o que acontece, né? O déjà vu, especificamente, ele não é uma característica da ansiedade. Mas aí, no seu caso, aparentemente, parece que é um gatilho. Ele tá, tipo, falando para você, ó, tô te dando uma pista que, se você tem o déjà vu, preste atenção que pode dar crise em você de ansiedade. Então, tem alguns pacientes que eu já atendi que, de repente, ele tinha alguns gatilhos que ele sabia que ia ter crise de ansiedade. Então, de repente, ele estava normal, numa segunda-feira, ele tinha um desconforto, uma sensação ruim, que ele não sabia dizer o que era, mas ele sabia que daqui 2, 3 dias alguma coisa ia acontecer com uma crise de ansiedade. Então, o que é legal nesse sentido? Se houve aí, né, você identificou que você está tendo um déjà vu, opa, aconteceu, aí deu esse reset, né, ficou meio confuso, parece que eu já vivi isso,
É importante quando a gente pega esse momento que você possa fazer o quê? Até o momento da crise, o que você pode fazer para que ela não ocorra? Então, de repente, vai tomar um banho quente para relaxar, escutar alguma música, fazer alguma caminhada, fazer situações em que você possa estar mais conectada com você e tirar o foco, talvez, daquilo que você está pensando muito. Ô, Bruno, eu vou tomar aí a frente do nosso querido Adriano. Vamos lá. E também já coloco aí em pauta o questionamento aí do Enilson, né? Parece que o Enilson falou aqui. Isso, Enilson. Enilson é um dos nossos brilhantes, viu, Bruno? O artigo do Enilson é coisa linda, viu? Eu acho que eu sou a banca do Enilson, viu? Daí eu vou caprichar bem na nota dele. O Enilson colocou assim: a prática de exercícios liberando endorfina, bem como a socialização, também auxiliam muito nesse contexto. Ficar isolado é um fator que aumenta o grau de ansiedade? Esse tipo de fala procede mesmo ou é somente dito popular? O Enilson, né? E, isso aqui eu vou ter que fazer algumas introduções aqui para poder falar sobre isso, que eu acho um tema bem bacana, bem importante. Aqui é importante, tudo que eu for falar para vocês vão ver assim, o psicólogo, ele não tem uma receita pronta, né? Então, o que é muito comum, que às vezes algum profissional, igual eu estou fazendo aqui com vocês, eu estou dando algumas orientações, mas pode ser que para um sirva, para o que outro não, né? A mesma técnica que serve, que dá muito certo para um, para outro não vai dar certo. Quando se trata da prática de exercícios físicos, a experiência que eu tenho com os meus pacientes é a seguinte: tem pessoas que não dão certo fazendo academia. Então, de repente, vai falar, poxa, você precisa fazer academia, vai lá na academia que você vai tirar essa ansiedade, não sei o quê. Só que a pessoa vai na academia, ela fica mais ansiosa, né? Então, aí é importante entender quem nós somos antes da gente fazer qualquer tipo de técnica. Então, se de repente você é uma pessoa que gosta mais de ficar sozinho, não gosta de interação, de repente é uma caminhada, uma corrida, alguma coisa que você vai fazer individualmente, né? Com essa pandemia aí, teve vários canais no YouTube, o pessoal ensinando a fazer exercício físico em casa e tudo mais. Então é legal a gente fazer uma análise assim, que tipos de atividade que agrada você. Se é academia, então vai lá na academia. Se é uma natação, vai na natação. Se é judô, karatê, seja lá o que for, você tem que ir de acordo com aquilo que você, né, vai se sentir melhor. Não adianta você fazer algo forçado, principalmente quando se trata de exercício físico, para diminuir a ansiedade, só porque, de repente, o médico ou o psicólogo falou que não vai resolver, vai piorar. Então, nesse sentido, o que eu coloco para o Enilson aí é tentar fazer alguma atividade física que seja de acordo com aquilo que ele goste. E quando ele fala da socialização, né, é importante? Mas depende também. Porque tem pessoas que se sentem muito bem sozinhas, né, e tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. E aí a gente fala, eu vou falar disso aí de uma maneira bem genérica, mas é que a gente existe, só para vocês entenderem, os chamados tipos psicológicos. Né? Então, todo mundo tem, né, dentro de si mesmo, o lado que é extrovertido e o lado que é introvertido. Então, se você é uma pessoa que tende a ser extrovertida, você é uma pessoa que gosta de movimento, de pessoas, né, de correria, de estar fazendo um monte de coisas ali com outras pessoas. Agora, se você é uma pessoa introvertida, você vai querer estar na sua casa, um aspecto mais caseiro, né, com mais filme, livro, dentro de casa, com a família, poucos amigos. Então, depende do perfil. Se eu pego uma pessoa que é introvertida e eu coloco ela para socializar, talvez isso gere uma ansiedade muito grande nela. Então, a gente tem que entender, e se eu fizer o inverso, eu pegar uma pessoa que é extremamente extrovertida, que a grande maioria dos brasileiros são, né, e eu coloco ele num aspecto de pandemia, ele vai ficar extremamente ansioso. Então, a gente tem que sempre colocar aí, né, quando fala do fator isolado, que o Enilson colocou, isso depende da pessoa, que pode aumentar. Tem pessoas que, por exemplo, elas preferem ficar sozinhas, que elas se sentem até melhor. Isso vai de cada um, não tem modus operandi certo nem errado, né? Vai de cada um e do momento de vida que você está vivendo também, né? De repente você é introvertido, mas aí você vai ser vendedor, né? Então, pera lá, não vai dar muito certo, porque
você vai precisar estar em contato com as pessoas o tempo todo, vai ter que gostar dessa energia, né, de estar junto ali, de trocar com as pessoas. Aí o introvertido ele vai sofrer um pouco, não que necessariamente ele não vá conseguir desenvolver essa função, mas ele vai sofrer um pouco em relação a isso, tá? Acho que respondeu a pergunta do Denilson. Engraçado, Bruno, que eu vou falar por mim. Quando eu tenho tempo, eu corro, né? Mas gosto de estar sozinha. Boto um sonzinho no ouvido e vou, né? Gosto de permanecer sozinha. Não gosto dos outros ficar em cima falando. Parece que me deixa louca daí, sabe? Principalmente assim, se uma pessoa pede para eu fazer, porque eu sou advogada também, sabe, Bruno? Então, principalmente se a pessoa vem no meu escritório e quer que eu faça algo assim, para já. Eu não suporto isso, parece que vai dar um piripaque em mim, né? Então, eu gosto de ficar bem à vontade. Né? Eu não sei se isso também são alguns sintomas, alguns sinais aí. Né, quando você fala disso, Viviane, é que tem muito tipo, né, psicológico, mas nessa situação que talvez por o seu trabalho ser intelectual, você precisa elaborar muitas coisas, não é uma coisa simples, né, de, vou pegar aqui e já vou fazer para você e tá pronto, né, é um negócio que vai trazer uma autorreflexão, você vai ter que pensar, refletir primeiro, então esse é um aspecto que eu vejo que é de introversão mesmo, né, introspectivo, para que você possa trabalhar. Então, a maioria das profissões que envolve o intelecto, ela tem muito essa pegada, essa sensação que você tem, né, de que se alguém chega de imediato e algo que queira fazer imediatamente para você, qualquer pessoa que esteja na mesma situação, ela vai se sentir incomodada com isso, porque ela vai precisar ter um tempo, ela não vai querer fazer um negócio ali só por fazer, né? Claro que depende também da personalidade da pessoa, da índole da pessoa, né? Mas nessa situação eu vejo assim, é um mecanismo que vai gerar ansiedade, mas para quê? Para te ajudar a fazer um trabalho bem feito. É uma ansiedade que você vai ter, opa, pera lá, deixa eu me preparar, vou fazer, antes de eu dar essa devolutiva ali para o cliente, né? Joia. Eu vou aproveitar o gancho aqui, o Erivaldo Pereira da Rocha também trouxe aí uma contribuição. Sempre que tenho provas ou alguma coisa que envolve raciocínio, e no qual preciso ter um bom desempenho, eu fico extremamente nervoso a ponto de não conseguir responder perguntas óbvias. Já aconteceu de abandonar provas e concursos por conta do nervosismo. Ao ponto de chamar o SAMU. Me encaixo em ansiedade? Meu Deus! É o Erivaldo, né? Erivaldo. Isso. Tá. Erivaldo, isso é interessantíssimo que você está trazendo, né? Que muitas pessoas elas têm esse sintoma de ansiedade nas provas, né? Então, o que acontece? A ansiedade, se você tem muita ansiedade, o seu cérebro é como se ele tivesse dado um curto-circuito. E aí vai dar o famoso branco, né? Quem nunca teve um branco na hora de fazer uma prova, na hora de fazer algum exame, né? Que exige ali uma alta concentração. Se você está ansioso e está forçando algo, a sua mente ela vai dar um curto-circuito. Se ela deu um curto-circuito, não tem que você fazer. A não ser o que? Esperar esse curto-circuito passar, respirar fundo. Então deu branco na hora da prova, o que você tem que fazer? Relaxa, vai tomar uma água, pede para ir ao banheiro, lava o rosto, respira fundo, volta, lê a prova inteira, aí depois você tenta responder as perguntas. Por quê? Às vezes na ansiedade de querer resolver, de querer colocar tudo que você estudou num curto período de tempo, isso é extremamente... causa muito estresse, né? Você está ali adaptando, então vai bater o nervosismo, você vai querer responder, e vai de cada um também, por isso que é uma resposta interessante de eu te dar, porque vai de cada um. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de trabalhar sob pressão, né? Gostam de ter desafio, que ela tem um desempenho melhor. Outras não, outras com essa sensação de, poxa, eu tenho que provar que eu estudei, que eu passei para minha família, né, para minha esposa, para marido, para filhos, que eu estou indo super bem, e de repente eu tenho um branco, é uma situação que vai deixar você desconfortável. Então, o que a gente precisa sempre colocar, né, isso sim caracteriza a ansiedade, mas é o quê? Preparar você, quando você for fazer uma prova, um concurso, seja lá o que for, para no dia da prova ser o mínimo de estresse e ansiedade que tenha, qualquer gatilho que possa ocorrer durante o dia, que eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas vão fazer concurso fora
e elas deixam para ir no dia, pega lá, vou pegar carona com fulano para a gente ir junto e tal, deu fulano atrasa, aí tem todo aquele problema ali no caminho, não sabe direito onde é, então é importante fazer algumas coisas, né, concentrada para evitar qualquer tipo de estímulo da ansiedade. E muitas vezes blindar a mente, que eu digo, é às vezes ir sozinho, é às vezes chegar no local da prova e não ficar conversando antes, porque daí de repente chega alguém e fala assim, nossa, você estudou tal coisa? Eu não estudei direito. Daí você, opa, mas eu nem lembro que eu tinha que estudar isso daí. Aí vai gerar uma ansiedade, e infelizmente pode dar esse famoso branco. Então isso é uma característica, assim, da ansiedade, Erivaldo. É importante aí, né, blindar a sua mente para o dia da prova, porque o que acontece? Às vezes você estuda muito, estuda bastante, mas para colocar ali o que você estudou na hora da prova, pode dar esse curto-circuito aí na mente e você perder todas as informações. Se ocorrer isso, lembre, vai ao banheiro, lava o rosto, volta, né? É importante estar sempre conectado com você, de perceber como que você está, relaxar mesmo. É por isso que é importante conhecer as técnicas de respiração, né? E até mesmo assim os cuidados que você tem que ter, fazer um exercício físico, coisas nesse sentido que vão estar fazendo aí com que você consiga ter um controle melhor da ansiedade, tá? Bacana, Bruno. O pessoal até falou que é das minhas provas causa ansiedade, hein? Eu já fiquei com medo também. Alguns já falaram, a prova da Adriana tem certa ansiedade, então tem que melhorar um pouquinho mais, né? Tem a pergunta do William aqui, Bruno, que fala, a crise de ansiedade, ela pode chegar num ponto onde pode ocorrer a pessoa está entrando em depressão, ou um nível elevado de ansiedade, caso extremo, isso virar uma depressão, um caso bem muito extremo mesmo. É interessante colocar assim, ó, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né, por isso que é importante investigar bem, porque às vezes nesse transtorno de ansiedade pode ser também que ela tenha algum transtorno de depressão ao mesmo tempo, né, que a gente chama de transtorno misto. A pessoa tem ansiedade e depressão ao mesmo tempo. E temos situações, né, eu vou falar um pouquinho de patologia aqui, mas só para que vocês entendam a dimensão de como os mecanismos, né, psicológicos, mas nós temos, por exemplo, o transtorno bipolar, que a pessoa ela tem alguns sintomas parecidos com a ansiedade, de uma euforia, que ela quer fazer muitas coisas a um curto período de tempo, ela vai fazendo, vai abraçando o mundo e o fundo ali, para ela dar conta, e aí chega um momento que ela não consegue dar conta de tudo isso e ela cai em depressão. Aí ela fica um período deprimido, para baixo, não conseguindo ter a energia que ela tinha antes e tudo mais. Então, o que acontece? Né? A ansiedade, ela pode levar à depressão? Pode. A ansiedade pode levar a algum outro tipo de transtorno? Pode também. Mas o que eu gosto sempre de dizer, Adriano, é que antes da ansiedade, a gente precisa entender o que ocasionou essa ansiedade, né? Qual é a razão da pessoa ter ficado com ansiedade? Para mim, isso é mais significativo do que ter o diagnóstico. O diagnóstico é importante, para que você faça o tratamento correto. Mas antes disso, nós precisamos entender em qual momento que começou a ocorrer isso. De repente é um relacionamento que você teve, que ficou tóxico, mas você não quer enxergar isso. De repente é um trabalho que você achou que ia ser um trabalho maravilhoso, e de repente não é, o que causa muita angústia, muita ansiedade. De repente algum investimento que você fez achando que ia ganhar dinheiro não deu certo. Então, são várias situações que é importantíssimo fazer essa avaliação. Em qual momento que você começou a ter determinado tipo de ansiedade, determinado tipo de sintomas, para que isso você consiga estar sempre refletindo. Infelizmente, né, eu vou ser bem sincero para vocês, as pessoas não têm esse hábito de olhar para elas mesmas naquilo que elas estão incomodadas. Né? Então, de repente, a pessoa tem um relacionamento que não é legal, e ela vai tocando o barco, vai tocando a vida, o pessoal fala, não, é assim mesmo, relacionamento é assim, vai tocando, só que isso para ela talvez está causando uma ansiedade muito grande. E aí, quando ela, né, vem para a terapia, o objetivo da terapia é o quê? É confrontar o que de fato a pessoa não quer confrontar, você vai trazer a pessoa frente a frente com o problema dela. Que tanto a ansiedade, a depressão e outros transtornos, eles são ocasionados por causa disso. A pessoa evita lidar com aquilo que é o real que está na frente dela. E aí isso, para conseguir dar conta da sequência na vida, ela começa a ter esses mecanismos aí para poder dar conta de que ela não fique ali fora da rotina dela.
Então, é importante nessa situação aí entender que qualquer tipo de transtorno pode vir a outro. É muito comum, às vezes, as pessoas confundirem. Às vezes, a pessoa está deprimida, mas ela está com sintoma de ansiedade, né? Aí ela vai tratar só a ansiedade e não vai funcionar, porque daí tem que tratar a depressão também. Então, são coisas que é importante, assim, se é uma coisa muito séria, né, se é alguma coisa mais elevada, é importante sempre buscar ajuda profissional, né? Tem pessoas que conseguem sair de uma depressão, de uma ansiedade, sem ajuda médica, sem ajuda psicológica? Tem, né? A gente não pode também colocar que, não, só com o médico, só com o psicólogo. Mas o que acontece, o médico e o psicólogo, eles vão ajudar a acelerar o processo, né? E até que você entenda o porquê que está acontecendo isso. Porque muitas vezes você pode sair de uma, né, curar, vamos dizer assim, de uma ansiedade, de uma depressão, mas pode ser que daqui a alguns anos o mesmo problema surja e você não consiga lidar novamente com ele, e aí vai cair nesses mesmos sintomas novamente. Então é interessante essa reflexão aí, tá? Bacana, Bruno. Temos mais uma pergunta aqui da Aline Pires. Obrigado, viu, Aline, pela sua pergunta. Despertar ansiedade após o luto é comum? É bastante comum, né? Só para vocês terem uma ideia, antes a gente caracterizava o luto aí, né, num período de 6 meses. Aí tem tem um livro só para vocês entenderem, né, que é o DSM-5, que a gente tem a classificação mental de todas as desordens, né, e transtornos psicológicos e emocionais catalogados assim do mundo inteiro. E quando se trata do luto especificamente, nós temos aí até 2 anos para elaborar um luto. Então, um luto, o que acontece? Poxa, você perdeu, né? E aí é um ponto chave que às vezes as pessoas acham que luto é só a morte de um ente querido, né? Mas o luto são para tudo, né? De repente é um animal de estimação, de repente é algo, né, material que você tinha e você perdeu, coisas que de repente acontecem, sei lá, uma celebridade, alguma pessoa que você gostava muito, mas você nem tinha contato com ela, isso pode ser caracterizado um luto também. E o que acontece? Nesses momentos vai ter tanto sintoma de tristeza, sintomas de depressão, como também de ansiedade, né? Porque às vezes você vai estar com muita vontade de ter aquilo, mas você não vai conseguir. Então, quando fala de ansiedade pós-luto, é muito comum ocorrer sim, tá? Ótimo, Bruno. O pessoal está bem animado com as perguntas aqui hoje, hein? Opa, vamos lá, gente. A Letícia fez uma pergunta. Tem como a mesma pessoa ser tanto introvertida como extrovertida ao mesmo tempo? Opa, Letícia, né? Letícia Aparecida. Letícia, importantíssima aí sua pergunta, né? O que acontece? Nos tipos psicológicos, todo mundo tem tanto o lado introvertido como o lado extrovertido, né? Então, nesse momento, por exemplo, que eu estou aqui com vocês, eu tenho que ser um cara mais extrovertido. E agora, no momento que eu vou estudar, o momento que eu vou fazer algum estudo de caso, que eu vou preparar algum material, eu vou ter que ser mais introvertido. Eu vou focar nas minhas coisas. O que difere, né, de a gente ser mais introvertido ou mais extrovertido, depende de como a gente se relaciona com as pessoas, com a situação, com o ambiente, e aí que vai determinar se qual é o mais predominante. Se você é uma pessoa mais extrovertida ou se você é mais uma pessoa introvertida. Mas todo mundo tem os dois. O que muda eu vou colocar assim, o ênfase que você está colocando, tá? Mas você tem tanto a introversão como a extroversão dentro de você mesmo. Bacana, Bruno. A pergunta do Augusto, depois eu passo a palavra para a Viviane. A pergunta do Augusto a ansiedade geralmente desencadeia transtornos como toque, o pânico. É possível que mesmo sendo uma pessoa muito ansiosa, ela não desenvolva nenhum problema maior? Augusto, né? Augusto, bacana. Só para vocês terem uma ideia, existe aí, eu não vou citar todos eles, mas a ansiedade ela é catalogada em 7 formas de você ter ansiedade. E 2 delas são o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, e a síndrome do pânico também, né? Então, o que acontece? É como se fosse assim, a base é a ansiedade, e se você não cuida dessa ansiedade, ela pode ir para um nível maior, né? O toque, embora a gente brinque, né? A pessoa tem toque, gosta de deixar tudo certinho, tudo organizadinho e tudo mais. Existe, né? É importante que nós temos uma neurose, que é transtorno obsessivo compulsivo, mas que todo mundo tem, que a gente precisa ter um hábito de se organizar nas coisas. Então, cada um tem seu próprio toque de como vai trabalhar, de como vai estudar, de como vai fazer as suas coisas. O problema é quando aquilo fica muito fora do normal,
que ela não consegue trabalhar se ela não fizer o ritual dela ali para poder trabalhar. Então, de repente, a pessoa tem que, né, colocar 3 lápis de cor, uma borracha, uma caneta de tal marca, para daí ela conseguir fazer o exercício que ela está preparando, né? Então, se você tem um ritual muito parecido com isso, você tem que fazer uma coisa muito constante. Se você não faz isso e não consegue ter concentração, aí é um toque mesmo que você vai precisar trabalhar, cuidar, né? E normalmente o toque, né, quando ele já é estabelecido, o toque ele vem como uma proteção para você não sentir ansiedade, tá? Então ele vem como um mecanismo de defesa para você não sentir ansiedade. Então as pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, elas gostam das coisas daquele jeito porque elas têm o controle de tudo, né? Se algo foge do controle, ela tem ansiedade. E isso muitas vezes, né, principalmente quando a gente pensa num toque severo, mesmo com a ajuda psicológica, ela vai precisar ter um acompanhamento aí com um médico psiquiatra, né, um neurologista, para poder fazer medicação, para poder sempre estar mudando, porque isso também dá um desequilíbrio bastante grande e significativo na ansiedade dela, tá? E aí a outra pergunta era se a mesma pessoa pode também, tendo ansiedade, não ter nenhum outro transtorno, isso, né? Isso, é possível que mesmo sendo uma pessoa muito ansiosa, ela não desenvolva nenhum problema maior. Sim, né? Às vezes ela pode ficar só com um sintoma de ansiedade, e aí vale destacar que às vezes tem situações da vida que você vai ficar mais ansioso, né? De repente aí semana de provas, vai casar, vai ser pai, vai ser mãe, vai prestar um exame, vai comprar a primeira casa, todas essas conquistas, né, ou desafios da vida, elas sim vêm carregadas de emoção e, consequentemente, de ansiedade também. A ansiedade engorda, Bruno? Então, ó, você sabe que isso daí, eu vou falar novamente, depende, viu? Tem pessoas que têm ansiedade e elas comem mais. E tem pessoas que têm ansiedade que elas emagrecem, porque elas não conseguem comer. Nossa, eu queria ser essa segunda, então. Ó, eu confesso para você que eu também queria ser, né? Que pena, né? Ai, tem que ser uma ansiedade reversa. Mas existe, viu? Existe essa questão, porque o que acontece, né? Quando a gente está com ansiedade, é importante eu falar isso para vocês, porque assim, se eu estou com ansiedade, eu preciso, de certa forma, criar algum mecanismo para aliviar ela, né? E se a gente faz uma análise, né, de alguns tipos de teorias, vamos pegar a teoria do Freud, por exemplo, que existe lá quando a gente tem do 0 aos 3 anos, que nós estamos na fase oral, nosso prazer está na nossa boca, a gente está se alimentando, né, conhecendo os sabores e tudo mais. E se a gente está regredido nessa fase, por exemplo, qual que é o nosso sintoma? Se eu estou com ansiedade, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso, né, descontar nisso. E aí é o ponto. Eu posso, muitas vezes, ter um comportamento compulsivo, né, de comer, e não estou aguentando, e vou comendo até eu passar muito mal, que aí é um problema. Ou, de repente, eu posso simplesmente querer alimentos mais calóricos nesses momentos, para me dar uma sensação de maior satisfação. Então, por isso que depende muito de cada caso. Mas tem situações, por exemplo, que aí é muito mais uma análise, não da quantidade, mas de que alimento que ela pode consumir que tenha bastante caloria para aliviar, pelo menos naquele momento, aquela ansiedade dela, né? E aí volto a dizer para vocês, né? As técnicas de ansiedade, outros tipos de técnicas, quando estiver antecedendo isso, vai fazer com que diminua pelo menos bastante aí, uns 30%, 40% da ansiedade, para esse mecanismo de compulsão possa surgir. Aí, ó, meninas aí, rapazes, viu? Tenham cuidado aí, hein? Então, principalmente aí nas semanas de provas. Pois é. Mas, olha, eu vou aproveitar o gancho e vou até pular uma aqui, vou pedir desculpa para a Nay Oliveira e vou para a Kelly. A Kelly é me orientando, viu, Bruno? Por isso que eu fiz de propósito, porque a Kelly, ela está guardando a notinha dela do artigo e ela foi me orientando, aí ela sabe como eu peguei no pé dela, né? E a Kelly colocou assim: existe algum exercício, algo que podemos fazer para diminuir a ansiedade? Existe sim, Kelly. Como eu falei, existem técnicas de ansiedade, né, de respiração, desculpa. Existe uma técnica que eu sempre compartilho com os pacientes, assim, que funciona mais diretamente,
que é você ter um caderno aí para você fazer anotação, né? Tem técnicas que chamam essa técnica específica de caderno dos pensamentos, outro caderno dos sentimentos, caderno das emoções, mas a base é a mesma. Qual que é o objetivo? Quando você está com muita ansiedade e você, de repente, precisa fazer algum exercício, alguma coisa que vai exigir foco, você pega um caderno, uma folha, qualquer coisa que você precisa estar com um lápis ou uma caneta em mãos e uma folha. Ah, Bruno, mas eu gosto de escrever no celular. Não vai funcionar. Por quê? Porque a gente precisa muitas vezes pegar um lápis, uma caneta e deixar ali as nossas energias, nossas emoções aparecerem ali, para que a gente possa estar como se fosse desabafando. Então, quando a pessoa vem para um psicólogo, o que vai acontecer? Ela vai desabafar, ela vai falar ali, ela vai sair aliviada, sem o psicólogo ter feito nada. Isso é um desabafo, que pode ser feito com um amigo, com qualquer pessoa. Mas o que muda ali nessa questão do psicólogo, que ele vai fazer umas devolutivas, interpretações daquilo que ela está falando. Se você, porventura, de repente, não, nesse momento eu não consigo, e tudo mais, essa técnica ajuda bastante, como você pode estar desabafando. Então, ali você não vai fazer um querido diário, hoje meu dia foi, não. Você vai colocar aquilo que realmente que é um problema para você. Então, poxa, estou preocupado com a minha situação financeira, os boletos estão atrasados, sei lá, o que está acontecendo ali naquele momento que você vai marcar, e é importante você até prestar atenção em como que você está colocando força ali, pressionando a caneta ou o lápis, porque às vezes você vai ver que existe uma energia ali, de foco, de tensão, de agressividade, o que está gerando ali em você, e se permitir escrever até que aquilo diminua. Esse simples exercício, ele ajuda bastante na hora da concentração. Tanto é que tem algumas pessoas que criam esse hábito de, ao acordar, ela fazer esse tipo de exercício de ficar colocando as coisas que estão ali incomodando ela. Vai de cada um, cada um vai colocar o melhor momento. Se quer criar um hábito, acho excelente, mas se de repente é uma coisa muito pontual, faz esse exercício que eu garanto que vai dar certo. Aí, pessoal, já aproveita para fazer esse exercício e escrever outros artigos. Perfeito, Eles sabem o que eu penso deles. E isso é muito legal, até uma questão mesmo aí, o pessoal que faz os estudos, é importante ter um caderninho ali, um caderninho das ideias, que você possa colocar as coisas que estão, pensamentos flutuantes, deixar, porque isso é muito importante, é um contato que você está tendo com você mesmo. Ah, não, mas eu lembro de tudo que eu penso, Bruno. Não lembra, vai ter coisa que você vai esquecer, por isso que é importante estar anotando, para que você não perca esses conteúdos que estão vindo aí da sua cabeça. Ai, que ótimo. Aí agora eu vou passar para a Nay já tinha falado, Nay Oliveira, quais as características de crises de ansiedade e síndrome do pânico? Tenho dúvidas, não sei o que eu tenho. Nay, Nay, é o seguinte, quando se trata de crises de ansiedade, o que acontece? A crise de ansiedade, ela pode desencadear um transtorno do pânico. De que maneira? Quando você começa a ficar com muita ansiedade, vai acontecer o seguinte, você vai começar a sentir uma falta de ar, seu coração vai começar a palpitar, você vai começar a suar, seus músculos vão ficar mais tensos, vai dar uma sensação de tontura e tudo mais. E o que acontece? Quando eu falo desses sintomas, é um sintoma comum da ansiedade. A crise da ansiedade, ela potencializa isso. E a síndrome do pânico, ela é uma sensação de que você vai morrer. É diferente. Eu posso estar ansioso por uma prova. Estou ansioso, nossa, não sei se eu vou conseguir e tudo mais. Isso é uma ansiedade normal, vamos colocar assim. Agora, uma crise, um transtorno do pânico, ela é uma energia muito grande que ela vem, e que você sente que você vai morrer. Mas é uma morte que eu digo assim, psicológica, porque fisicamente você vai estar normal, certinho, sem nenhum problema orgânico, mas emocionalmente vai dar uma sensação que você vai morrer. Os pacientes que eu já atendi, que tem esse tipo de característica, muitas vezes eles vão parar no pronto-socorro, porque eles acham que realmente eles estão infartando. Aí chega lá, o médico faz todos os exames e fala, esse negócio é crise de ansiedade. Faz lá todo o check-up na pessoa ali, a pessoa está 0 bala, Então, se de repente é uma crise de ansiedade que está essa sensação de que você vai morrer, que parece que você vai infartar, que você não está dando conta, aí é hora de procurar ajuda, sim, porque esse sintoma, ele acaba não só atrapalhando no dia que ocorre, mas a consequência dele nos próximos dias, ele
acaba deixando você sem foco, sem energia. Então, se de repente você está numa semana de prova, ou está num trabalho com muito serviço que você tem que realizar, isso acaba atrapalhando bastante a sua vida. Então, é importante tomar esses cuidados aí, buscar ajuda, quando se trata muito assim, se está tendo crises, é importante buscar ajuda o quanto antes. Bacana, Bruno, essa resposta sua. Acho que ele respondeu a sua pergunta, né, Nayane Oliveira? Você tem mais algumas perguntas aqui, Bruno? A Rosana, ela deu uma complementação aqui. Bruno, quando eu tinha as crises, ficava vendo muitas páginas e grupos sobre ansiedade. Vi que isso estava aumentando ainda mais a minha ansiedade. Parei de ver essas páginas. Então, acho que é uma dica legal não ficar vendo muitas dessas coisas, porque me parece que quanto mais vê, mais mal te faz. Tranquilo? Eu acho que é só complementando aí, Rosana, realmente, né, tem muitas pessoas, tem muitos grupos de ajuda, eu acho super bacana isso, né, não tem nada contra os grupos que são pessoas que elas têm transtorno de ansiedade e elas querem ajudar outras pessoas que têm transtorno de ansiedade. Só qual que é o problema? Ali são muitas pessoas com ansiedade falando da ansiedade, né? E se você começa a entrar ali e ver, ler, você vai ter sintomas que antes você não sentia, você começa a sentir, né? Então eu até coloco isso para todo mundo, né? O famoso diagnóstico do Google. Nossa, eu tô com dor de cabeça, tô com dor nas costas, tô respirando estranho, vou digitar aqui no Google. Ah, tenho tal coisa. Não faça isso, porque aí você vai ler os outros sintomas, você vai falar, putz, mas eu também estou dormindo mal, eu também estou com isso, eu também estava com uma manchinha ali que apareceu e não sei o quê. Então, toma cuidado, né, porque por ter essa enxurrada de informação, nós precisamos ter essa crítica, né? Então, coloque sempre uma crítica daquilo que você está vendo, e eu concordo com você, tem grupos que eles vão ser mais tóxicos do que benéficos, principalmente grupos aí de apoio, a não ser que seja, né, moderado por algum profissional da saúde, e aí ele vai dar, você vai ver que é uma pegada bem diferente, né? Ele vai colocar um ponto, ele vai fazer talvez alguma live ali para as pessoas falarem sobre aquilo, vai desenvolver algum trabalho de exercícios ali semanal que eles podem estar realizando, mas deixar solto só por desabafo, né, não é viável estar num lugar assim, porque aí vai ser muita ansiedade, causando mais ansiedade ainda, tá? Perfeito, Bruno. Ótimo. Tem uma pergunta do Enilson, eu vou tentar traduzir ela aqui, ele me explicou. A ansiedade, ela se manifesta somente no cognitivo? Ele faz um adendo, né? Uma questão pessoal minha, que quando estou à frente para falar em público, né, me sinto calmo, tranquilo, mas o corpo, ele recebe um estresse muito forte, né? Dá um suado danado, até em dias que são frios. Nesse contexto, pode dizer, então, que a ansiedade é uma causa desse efeito na temperatura do corpo, ou é somente a falta de prática frequente que com ela e o tempo vai se adaptando? O Enilson, né? Então, a ansiedade, ela não é só psicológica, ela também é comportamental, ela é orgânica, ela vai causar todo esse incômodo aí. O que acontece é que você já está trabalhando o seu lado cognitivo, né? Então, você já está conseguindo lidar, por mais que você fique ali com uma sensação, opa, estou estressado, estou suando, mas você está enfrentando o estímulo que você até então tem medo. E aí a dica faça quanto mais oportunidades tiver para você estar falando em público, fazendo alguma apresentação, aceite aquilo, porque você vai ver que aquilo vai diminuir, né? Então é muito interessante, claro, se você está se sentindo bem para fazer isso, né? Opa, tenho desafio, estou fazendo isso e parece que eu dou conta. Se você está sentindo que está por esse caminho, a dica tenta pegar isso para tudo. De repente vai ter uma festa de aniversário, vai ter alguma apresentação, alguma coisa. Poxa, coloca para você falar alguma coisa, nem que seja uma boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Para que você possa estar desenvolvendo isso e perder esse medo, porque realmente as pessoas, salvo engano, é a terceira causa que as pessoas têm maior medo, medo de falar em público, né? Então as pessoas, elas têm medo de falar em público, por quê? Porque às vezes ela vai achar que o outro tá rindo dela, que, né, que ela tá falando asneira, que vai criticar, vai tirar sarro e tudo mais. Se a gente faz, às vezes, uma análise da vida dessa pessoa, quem nunca, né, no período da infância ali, na adolescência, foi fazer uma apresentação, algum comentário em sala de aula, que às vezes foi ridicularizado, né, que alguém criticou, brincou, fez alguma piadinha de mau gosto. Então, isso tudo fica, né, mas é importante você ter esse encorajamento de, opa, pera lá,
eu dou conta, agora é uma outra vida, né? Já sou adulto, vou enfrentar, né? Se der errado, o que eu posso fazer na próxima para melhorar? É tentar não deixar perfeito, talvez seja isso. As pessoas querem fazer uma apresentação muito perfeita, às vezes acaba, né, travando. E tem que ser espontâneo, tem que deixar rolar. Quanto mais você praticar, melhor vai ser, mais você vai tendo aí, né, segurança. E também vale a dica, né? Às vezes pesquisar técnicas de apresentação, de como que você faz, para você ter uma ideia, né? Ter um raciocínio lógico e tudo mais. Que são aí você joga aí no Google, YouTube, que vai ter bastante material legal nesse sentido aí para fazer uma boa apresentação. Bacana, Bruno. Tem outra pergunta do Everton. Tomar decisões por impulso, decorrente da ansiedade, contra a nossa vontade, isso é comum? Uma maneira de escapar da situação mais rápido possível? Seria um ato falho? Porque o que acontece, né? Tomar decisões por impulso, eu vejo que é por ansiedade mesmo, né? O impulso, na verdade, é o que eu tenho um problema, e eu quero resolver esse problema, então eu não penso muito sobre ele e já quero resolver naquele momento. E a probabilidade disso dar errado é muito grande mesmo. Então, quando tiver esse tipo de tomadas de decisões, o que é interessante, se você não tem certeza sobre aquilo, é você simplesmente dizer para a pessoa, olha, eu preciso pensar sobre isso, posso conversar com você amanhã, né? Ou te ligo mais tarde, só porque eu preciso alinhar algumas coisas, ver algumas coisas aqui, para que você tenha esse tempo para pensar, né? Porque pensar imediatamente, isso talvez não seria interessante, né? Porque aí depois você toma uma atitude aí por ansiedade, né? Por impulso, aí depois você vai ter que resolver que não era aquilo que você queria fazer, aí você vai ter um outro problema, vai gerar outra ansiedade, percebe que às vezes uma coisa que você quer se livrar da ansiedade naquele momento, pode te deixar com mais tempo de ansiedade diante daquele problema que você não resolveu, tá? Aí não seria um ato falho, né? Um ato falho seria você estar pensando em fazer algo e dizer o oposto, por exemplo. Isso seria um ato falho. Aí você tomar consciência, opa, não queria dizer isso, mas acabou saindo, né? Mas nessa situação eu vejo que é mais por impulso mesmo, por ansiedade. Eu não tô te ouvindo, Viviane. Desculpa, às vezes eu esqueço, gente. Eu estou acostumada com as aulas, mas quem fecha, às vezes, na maioria das vezes, são as alunos, e eu que vou indo. Agora, eu fechar o microfone chega a ser hilário, porque daí eu esqueço, né? Mas é um aprendizado, né? Eu acho que a gente tem que pegar todas essas questões que estão sendo respondidas aí pelo Bruno, né? E a gente refletir acerca disso. Às vezes a gente coloca algumas coisas na vida da gente aí, né? A gente não sabe se é toque, se é uma ansiedade, se é uma mania feia, né? Então, isso aí vem para... todas essas contribuições do Bruno aí vem para agregar valor e conhecimento para a nossa vida. E daí vem a Paloma, que faz uma pergunta irresistível, que eu amo também, viu, Paloma? Café ajuda com a ansiedade? Bruno? E ajuda, potencializa bastante a ansiedade. É importante aí até colocar para vocês, né? Existem alguns estudos que mostram, eu não vou saber falar a quantidade de miligramas, tá? Mas é em torno de 3 xícaras de café que você teria que tomar por dia para não ter ansiedade. Claro que depende de organismo para organismo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que fazem um consumo muito grande de café, pode ser que, se ela tome 3 xícaras de café, não faz efeito nenhum, não gera ansiedade. Tem pessoas que já estão habituadas. O brasileiro em si já é um grande consumidor do café. E aí, quando eu penso assim, né, se eu estou com ansiedade, tá, e eu tomo café, eu tomo uma Coca-Cola, ou tomo um energético, isso aí ele vai aumentar significativamente a minha ansiedade. A gente precisa tomar só esse cuidado, né? Porque a nossa alimentação também ela interfere. Tem pesquisas que revelam, né, que a questão dos nossos intestinos, de como eles estão funcionando, interfere principalmente na ansiedade. Então, uma boa alimentação, né, cuidar disso aí, e até observar, poxa, quando eu tomo muito café, eu não consigo dormir direito, né? Ou quando eu tomo muito café, eu não consigo me concentrar. Acontece muito isso. Às vezes a pessoa, vou estudar para a semana de prova, vou estudar para determinado tipo de assunto. Começa a ingerir muito café,
atenção vai ser flutuante. Ela vai começar a focar, porque ela vai estar com muita cafeína ali no organismo dela. Né? Então, não somente, né, o café, mas o açúcar também, né? Um açúcar em doses elevadas, ele vai potencializar a ansiedade, o cigarro, né? Pessoas que fumam, infelizmente, elas acabam muitas vezes falando bem assim, não, Bruno, mas eu fumo para relaxar, eu fumo ali e diminui minha ansiedade. Diminui aparentemente, mas no organismo aquilo ali vai dar uma estressada no seu organismo, por causa da nicotina e tudo mais, e vai causar mais ansiedade depois em vocês. Só para vocês terem uma ideia, nesse momento de pandemia, eu tive a oportunidade de atender alguns pacientes, né, via online, e alguns que são fumantes, e é interessante que eu dei um paciente especificamente, eu dei essa devolutiva para ele, poxa, ele estava na casa dele, ele falou, Bruno, se me permite, eu vou fumar aqui durante a nossa sessão. Mas a quantidade de cigarros que ele fumou em 50 minutos foi assustadora. Por quê? Porque a pessoa está ali, vai um atrás do outro, e ele nem percebeu a quantidade de cigarro que ele estava fumando. Então, a ansiedade, a causa dela pode muitas vezes querer ser responsabilizada por alguns outros tipos de alimento. Mas é importante a gente tomar esse cuidado, dar um passo atrás e entender por que eu estou ansioso. Se eu vou fazer o consumo de alguma substância específica, um café, seja lá o que for, eu preciso me concentrar em entender por que eu vou fazer isso. E não simplesmente ter o hábito, né? Não vou ali tomar um cafezinho, ali vou fumar um cigarro, ali vou fazer tal coisa. Não, entender o motivo de você estar fazendo isso. Porque às vezes é uma esquiva. Às vezes você está estudando um assunto chato, às vezes você está conseguindo fazer determinada atividade, e aí você quer dar uma esquiva naquilo. É importante você entender. Então, ao invés de consumir, você vai tomar uma água, vai respirar, vai fazer alguma outra coisa e depois você volta. Não necessariamente você precisa estar fazendo os seus velhos hábitos. Olha aí, a Rosana também trouxe mais um questionamento, Bruno. Dentre os vários tipos de terapia, tem alguma mais eficaz? Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, psicanálise. Queria muito fazer, mas não sei qual seria a mais adequada e se é possível dizer isso. Excelente pergunta, Rosana. O que acontece, né? Claro que cada psicólogo vai defender o seu, né? Mas só para vocês entenderem, né? Dentro da psicologia, o psicólogo ele faz a formação de psicologia e depois ele faz uma especialidade. Ele precisa ser especialista numa área para ele poder entender o indivíduo, né, de acordo com a abordagem dele. A minha abordagem é da psicanálise, né? Então eu vou puxar a sardinha para a psicanálise. Mas tem situações que um cognitivo comportamental, só para vocês entenderem a diferença, se uma pessoa ela chega para mim com uma queixa, Bruno, eu preciso urgentemente ir viajar para o exterior, só que eu tenho fobia de avião. A psicanálise não vai ajudar essa pessoa num curto período de tempo. Ela vai demorar um tempo maior, porque ela vai fazer uma busca mais profunda na pessoa, né, de fantasias, de inconscientes, de mecanismos de defesa, vai ter um monte de coisas que vai ser analisada antes de chegar nesse assunto. Já uma cognitivo comportamental, ele vai especificamente trabalhar aquilo que o cliente está precisando naquele momento. Então, ele vai ter técnicas e ferramentas específicas que ele vai potencializar isso. Então a pessoa precisa, tem 3 semanas para curar essa fobia, não sei se ele vai curar, mas ele vai conseguir ir até o avião, viajar e voltar sem nenhum problema, porque ele vai ser estruturado, ele vai ser treinado, vai ser modelado o comportamento dele, até os sentimentos dele, para que ele consiga fazer isso. Então depende muito da situação. Se for por uma questão de autoconhecimento, né? Às vezes você tem uma crise existencial, você tem uma angústia, às vezes você sonha muito, tem muitos sonhos e tudo mais. É importantíssimo você buscar uma área mais da psicanálise, né? Agora, se é uma coisa que você quer um resultado rápido, né, de imediato, aí seria interessante procurar um psicólogo, uma psicóloga da cognitivo-comportamental, que aí vai ser direto, né? Vai ser uma abordagem mais direta ali, tá? Bacana, Bruno. A outra pergunta que nós temos aqui é da Amanda. Ela fala uma questão pessoal dela, que ela fica meio neurótica com tudo que ela faz. Por exemplo, se falou algo que eu julgo não ter nada a ver com o assunto da roda, eu fico o dia todo pensando, porque eu falei isso, não devia ter falado nada. Dependendo da situação, fico meses com isso. Tem como diminuir ou, de preferência, acabar com isso?
Isso aí, Amanda, é uma questão assim, como é uma estrutura que você tem, né? Isso teria que ser bastante trabalhado em sessão, né? Não tem uma coisa específica aí para te ajudar nesse momento, mas o que seria? Seria mais desenvolver, estruturar, né, a sua personalidade para você aceitar ser quem você é. Porque talvez com ansiedade te dá um medo assim, nossa, será que eu sou uma pessoa inadequada? Será que o que eu falei é certo? Será que eu magoei alguém? A gente nunca vai saber. Tem um psicanalista chamado, que chamava Lacan, que ele falava o seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que a gente diz, não o que o outro ouviu. Então, eu não sei, eu estou falando para vocês da forma que eu estou imaginando que deve ser, mas cada um está ouvindo de um formato. E aí, se eu fico pensando, nossa, mas eu falei aquilo, será que a pessoa achou que era para ela, eu fui mal educado e tudo mais? Aí são outras questões que precisam ser resolvidas. Mas é importante estruturar, entrar em contato com você e você aceitar ser quem você é. Vai ter momentos que a gente é inadequado, vai ter momentos que a gente é sem educação, a gente vai estar mal-humorado, vai dar até algumas cutucadas no outro, isso faz parte da natureza humana. A gente não consegue agradar todo mundo, nem nunca vamos conseguir, isso tem que ficar claro. O importante é o quê? Você sentir, bem em estar falando, independente se as pessoas vão achar inadequado ou não. Claro que daí isso é interessante estar em terapia para poder fazer algumas avaliações nesse sentido, fazer alguns treinamentos, até na forma de comunicação, para que não pareça depois que fique aquilo na sua cabeça. Nossa, eu falei sobre aquilo, de repente eu falei para fulano um comportamento inadequado dele, ele ficou um pouco triste, chateado comigo e tal. Então é legal, ter essa autoaceitação, eu diria, aceitar você como você realmente é. Bruno, a Viviane faz outra pergunta aí, tá? Tá. Eu esqueço o microfone fechado. A Nai traz uma outra contribuição, e olha que bacana, já vai até para a área do direito aí também, A constelação familiar é indicada nesses casos, para a detecção de algum comportamento? A Nai, né? Nayara? Nayara, né? É Nayane, né? Nayane? Vou chamar de Nai. Nai, é o seguinte, eu vou ser bem sincero para você, eu conheço bem pouco da constelação familiar, tá? Conheço só por teoria, assim, nunca vivenciei nada na prática, mas já tive colegas que participaram da constelação familiar. Aqui vale um destaque, a constelação familiar não necessariamente precisa ser feita por um psicólogo, qualquer um pode fazer uma formação em constelação familiar, o que muitas vezes pode produzir aí alguns problemas. Por quê? Porque às vezes a forma como é devolvido a pessoa pode ser que ela entenda de um outro formato. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de alguma questão que traz muita energia. Eu já participei do que a gente chama de psicodrama público. O que é isso? É parecido com uma constelação familiar, onde você está ali em volta com muitas pessoas, existem alguns representantes que vão surgindo, e aí a gente faz um ensaio de alguma cena traumática da vida de uma pessoa. É um conteúdo, assim, que traz muita energia psíquica, no meio das pessoas, então todo mundo que está ali fica, no que nós chamamos de circulação fantasmática, fica um inconsciente coletivo ali, uma carga psicológica bastante alta, e ali você consegue, sim, detectar muitos comportamentos. Se você for uma das pessoas que vai estar sendo ali os protagonistas, você vai sentir tudo. E aí, quando você fala da constelação familiar, eu só tomo um certo cuidado, porque assim, pode ser muito, muito bom, que vai te dar um gancho, te dar um insight, assim, de, nossa, eu não percebia que a minha família era assim, não sabia que o comportamento, da minha mãe era por isso, do meu pai e tal, e às vezes ele pode dar algum efeito ao contrário também, de não produzir isso e talvez produzir alguma outra angústia. Por isso que é bacana, tanto na constelação familiar ou nesse psicodrama público que eu falei para vocês, é importante sempre estar em terapia para que você consiga trazer, para a sua terapia pessoal, algumas questões que precisam ser elaboradas individualmente, porque isso vai potencializar bastante. Mas tem muitas pesquisas que revelam, assim, que a constelação familiar, ela potencializa e ajuda muito,
né, Viviane? Acho que até na área do direito, salvo engano, isso está sendo utilizado bastante antes de fazer uma conciliação, né? O pessoal fazer uma constelação ali resolve uma grande parte, porque muitas vezes é puramente emocional, que a pessoa está indo ali entrando na justiça, e ali isso ali vai concretizar, vai causar uma sinergia no grupo, e eles vão poder resolver, né, mais racionalmente, né? Na verdade, no direito, a conciliação familiar, a própria mediação e a própria conciliação, de uma forma geral, na verdade, eu vejo esses três instrumentos como uma forma de amenizar, viu, Bruno? Eu vejo. Porque eu também Legal. sou mediadora e conciliadora, eu fiz, né, um curso voltado para isso, e são os meios, né, extrajudiciais aí que a justiça encontrou vamos lá, vamos nos arrumar antes para depois ir no judiciário, né? E com relação à parte de família, realmente há muita mágoa, há muita raiva. E quando essas pessoas que estão intimamente ligadas à família vão numa audiência, as audiências são assim, como que eu posso dizer? Elas são picantes mesmo, porque daí, assim, vai ao pico a ansiedade das partes. Você entra em contato, na verdade, com o lado mais obscuro da família, né? Que Exato. até então não aparece socialmente, né? Vai aparecer muitas vezes nesse ponto aí que eles estão finalizando, né? Exatamente. Então, é bem interessante essa pergunta dela, porque, como eu disse, muitas das vezes tem muita mágoa. Eu sempre caracterizo como mágoa isso aí. É joia. Adriano, cadê o Adriano? Tô aqui, tô voltando de novo aqui. Ô Bruno, aproveitar o gancho aqui da pergunta, eu te dar um recado rápido aqui. Eu vou divulgar a lista já, pessoal, a lista de presença do evento e a pesquisa de satisfação, porque já são 7h20 já, Bruno. Puxa, passou muito rápido, cara. Passou muito rápido a hora. Eu vou divulgar aqui já o link da lista de presença e a pesquisa de satisfação do evento, pessoal. Eu preciso que, possível, os 46 que estão aqui preencham essa lista de presença para que a gente possa emitir os certificados, que vai valer 20 horas. Então, eu aumentei de 10 para 20 horas o certificado aí, tá? Inclusive, eu vou pedir para que todos preencham aí, nos ajude com feedback também, que é importante para o Bruno também saber aí com certeza o andamento, né? E para nós aqui também, tá? Aproveitar o gancho, fazer a última pergunta, acho que vai ser a última pergunta, acho que é do Enilson. Acho que daí já dá para a gente partir para o encerramento, Bruno, ou se você quer fazer mais alguma complementação, algum adendo. Uhum. Como é abordado no meio profissional sobre a sinergia? No sentido empírico da coisa, a gente sente realmente que se aproximar de alguém que está para baixo, você acaba pegando um pouco daquela carga, como também se aproximar de alguém alto astral, você acaba absorvendo também uma energia positiva, principalmente para pessoas com maior sensibilidade, mas como vocês, profissionais da psicologia, enxergam essa questão da sinergia. Até que ponto há embasamento científico para isso, ou se é considerado? Perfeito, Enilson, né? É que aí talvez eu vou falar de um outro termo que aí a gente fala de sinergia na sequência, né? Mas o que acontece? Existe muito uma característica da empatia, né? De eu me colocar no lugar do outro. Muitas vezes a empatia, ela é a frase muito comum que eu escuto da empatia é: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você. Isso não é empatia, né? Isso é o seu egoísmo falando do jeito que você quer ser tratado. A empatia é você se colocar no lugar do outro, né, como ele é, e você sentir o que ele sente, ou pelo menos tentar sentir o que ele sente. E de certa forma seria assim: poxa, você está lá no seu trabalho e de repente tem alguém para baixo, você, como uma pessoa empática, sente que a pessoa está para baixo, você vai conversar com ela com o objetivo de deixar pelo menos ela tirar um pouquinho daquela tristeza ali que ela está. O que acontece, Nilson? Existem determinados tipos de personalidade, tem pessoas que não acreditam, outras pessoas acreditam, tem pessoas que são mais sensíveis, outras não são mais sensíveis. E quando se trata de energia psíquica, existe sim uma troca, né? Todos os relacionamentos que nós temos, existe uma troca. Só para você ter uma ideia, por mais que a gente está aqui, né, de uma forma remota, mas a gente está conectado por algo, né?
Então, vocês estão pensando, refletindo algo, eu estou aqui, vocês estão escrevendo, eu estou vendo o nome de vocês, algumas fotos, né, de cada um de vocês aí e tudo mais, e está tendo, né, uma sinergia, mesmo remota, está acontecendo uma sinergia. Mas aí o que acontece? É muito comum, às vezes, a gente entender que a gente está puxando muita energia, né? Nossa, conversei com uma pessoa, mas fiquei tão carregado, né? Fiquei tão para baixo e tudo mais. Sim, acontece. E aí a gente fala da questão, por que eu estou falando da questão da empatia? Porque muitas vezes o ser empático vai te impactar nas suas emoções. Se você é muito empático com as pessoas, você vai começar, às vezes pode até que você adoeça, né? Por quê? Porque às vezes você vai começar a trazer muito conteúdo que até então você não trazia para você. Por isso que é importante a gente sempre interpretar, analisar, né, fazer reflexões sobre aquilo que nós estamos sentindo. E aí, quando você fala da sinergia no meio profissional, o que acontece? Se você vai no seu trabalho todos os dias e tem uma equipe lá de 5, 10, 15, 20, sei lá quantas pessoas que trabalham com você, existe uma sinergia, né? Assim como existe a sinergia da sua casa, quando você chega, né? Da família, todo lugar, seu grupo de amigos tem uma sinergia. E se aqui que acontece? Se existe alguém que está para baixo e ela entra no grupo, existe uma regrinha que nós chamamos de homeostase do grupo. Então, se a pessoa está para baixo e o grupo está alto, a tendência é que ela fique no mesmo nível que o grupo. E o mesmo acontece, se o grupo está baixo e você tenta ficar alto, a tendência é que você vai tentar, né, por mais que você force ali, talvez você regrida junto com o grupo. Isso, existe um embasamento teórico para isso, tá? Existe da abordagem da psicanálise, por exemplo, que existe muito essa questão aí, o Freud falava muito sobre isso, das massas, né, dos grupos que nós vivemos, e o quanto que às vezes, se a gente está em grupo, vou dar um exemplo para vocês, né, o pessoal que gosta de futebol aí, por que chega no momentos final de campeonato, torcida organizada, se os caras perdem para um time lá, eles quebram tudo, tudo. E às vezes lá tem pai de família, pessoas que são donos de empresa, né, funcionários e tudo mais, o pessoal tá lá, eles estão quebrando tudo. Por quê? Porque ele tá ali na sinergia daquele grupo. A sinergia de frustração, né, de ter perdido, e o que eles querem, eles vão impactar com a violência. Então, a sinergia, ela é uma coisa muito importante, Nilson, da gente tomar bastante cuidado também em quais grupos que a gente se relaciona, porque isso, sim, ele interfere diretamente com o nosso bem-estar e principalmente com as nossas atitudes, né? Se você observar a questão aqui, nem vou falar, mas vou só dar uma pincelada, principalmente quando se trata de uma questão de política, né? Uma questão de religião, você pode ver que a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso causa uma sinergia por ele pertencer a um grupo, a uma classe que muitas vezes ele vai estar sendo criticado o grupo, mas ele vai achar que é para ele. Essa é a sinergia, né? Eu posso falar mal lá do presidente, mas ele vai achar que eu estou atacando ele. Eu posso falar mal, de repente, de um líder religioso, e ele vai achar que eu estou falando para ele. Então, a sinergia, ela se conecta nesse sentido. E aí, não sei se esclareceu para você, mas é importante, assim, você tomar um cuidado também com as tentativas que você quer realizar de estar ajudando alguém. Talvez estabelecer um limite para você, não, vou conversar com a pessoa ali, ela não está muito legal, vou oferecer um café, um copo d'água para ela, alguma coisa nesse sentido, e talvez orientar, você precisa passar no psicólogo, orientar, você precisa fazer alguma coisa para você, algo nesse sentido, do que talvez você querer você mesmo resolver. Porque a sinergia, ela traz isso, ela traz toda a energia para você também. É como se tivesse aí um elo de todos os membros do grupo que estão ligados. É isso. Então, se um sente alguma coisa, o grupo, ele se desestabiliza até que ele chegue aí na homeostase, no equilíbrio, para poder se relacionar melhor, tá? Ótimo, Bruno. Eu acho que dá para a gente, se não tiver mais perguntas, Viviane, se tiver alguma pergunta, para a gente partir daí para o encerramento, ou o Bruno quiser fazer mais uma complementação, Bruno, eu acho que tá 7h30 agora, né? Eu acho que para pelo menos pegar assim esse gancho aí, né, Adriano, agradecer,
45 pessoas aí, cara, né, num domingo, 6 horas da tarde aí, e perguntando ativamente, eu fico extremamente feliz, né, parabenizo aí a organização da Adriana, a Viviane aí também presente, todos vocês aí presentes, eu sei que a correria do dia a dia, às vezes a gente prefere optar por uma situação que, nossa, quer dizer, às vezes já estão cheios de coisas aí, de lives, de aulas para vocês fazerem, e mesmo assim no domingo, né, tá aqui prestigiando, eu fico muito feliz e agradecer muito vocês aí, podem contar comigo, né, para mim é importante também aí ter essa pesquisa de satisfação, que bom que hoje não caiu energia, eu fiquei muito feliz, né, porque isso era para ter acontecido na live passada, mas para tudo aí, né, gente, a gente tem que dar uma ajustada, né, estruturar novamente, por mais que a gente planeje, pode ser que as coisas saiam fora do controle, e a gente tem que ver, criar o plano B, né, e resolver o que a gente fez aqui hoje, e fico muito feliz aí com o feedback de vocês, alguns estão colocando aí, né, e coloco à disposição aí, vocês têm, quem quiser me adicionar aí no Facebook, estou lá, psicólogo Bruno Almeida, no Instagram lá tá Bruno RP Almeida, vocês podem estar me seguindo lá também. Eu não compartilho, não estou compartilhando muitas coisas, porque tem novidades em breve aí que eu vou estar fazendo um material bem legal, mas sigam lá, será um prazer aí, qualquer dúvida que vocês tiverem também pode entrar em contato comigo, tá? Bacana, Viviane, sua vez aí, Viviane. Agradecer aí ao Bruno. Pois é, eu peço desculpa da outra vez, eu tenho um velhinho aqui em casa, Bruno, que teve AVC, e nos deu um susto, né? Mas daí o Adriano falou, esse final de semana, eu falei, não, esse final de semana, se Deus quiser, estaremos lá. E foi muito bom, esclarecedor, né? Mais uma vez a gente está junto com essa moçada, que a grande maioria aí são nossos alunos, né? Amanhã já tem aula, terça já tem aula com eles aí, né? Mas essa questão de ansiedade é bem interessante e a gente precisa, né, ter se não um conhecimento muito grande, mas o mínimo possível para a gente se policiar, nós nos policiarmos, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sei que eu preciso me policiar nesse sentido, né? Mas foi um bate-papo muito legal, quem sabe aí, mais para frente, aí a gente não vê aí uma outra, né, um outro tema aí, bem bacana aí, né? Que o Bruno vem aí a nos enriquecer novamente. Com certeza, podem contar comigo, é um prazer estar junto com vocês. Gostei demais aí desse nosso bate-papo, foi bem descontraído, né? Sem seguir script, essas coisas aí, deixar espontâneo, que eu acho que isso é muito importante, né? Isso mesmo. Bruno, ótimo, eu que agradeço aí a sua disponibilidade, aceitar o desafio aí, tanto da primeira quanto da segunda vez, né? Deu tudo errado a primeira vez, na da chuva, né? O São Pedro não poupou ali a água, né? Mas deu tudo certo, vi que você aceitou a segunda etapa, a gente fez um formato diferente. Eu que agradeço aí a sua pronta disponibilidade, né? Como sempre tem aceitado, né? E estamos abertos aí também, porque você precisar da gente, Viviane, eu também, os demais alunos que estão assistindo, né? A Rosana, os demais, né? Então a gente, à medida do possível, a gente vai trazer temas aí bastante bacanas, temas conexos também. E desde já agradeço de coração mesmo aí, tá? Pelo seu tempo precioso aí de 1h30, você está batendo um papo, né? Se dispondo aí a conversar, tirar as nossas dúvidas, eu creio que foi muito enriquecedor para os alunos, né, e para os demais que estão assistindo aqui também, que você está vendo pelos feedbacks aí que o pessoal gostou muito, né? Show, legal. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Pelo menos a gente propiciando essa oportunidade, eu acho que nós já estamos cumprindo a nossa missão, o nosso papel, né? Então, é isso, tá? Eu agradeço mesmo, de coração, e fique à vontade, caso queira aí fazer mais algum complemento, tá? Isso aí, então. Valeu, gente. Obrigado aí a todos. Ótimo domingo, restinho de domingo aí para todos, né? E vale lembrar, né, Adriano, para não sentir ansiedade aí no domingo à noite, faz uma lista ali de coisas que você tem que fazer durante a semana, coloca ali no papel, segunda eu faço isso, terça aquilo e tudo mais,
para você tirar a ansiedade aí de ficar pensando, nossa, tem muita coisa para fazer na semana. Coloca no papel que garanto para você que vai diminuir bastante a ansiedade de vocês, gente. É isso aí, brigadão por tudo aí, valeu, Adriano, obrigado, Viviane, e tamo junto aí, até a próxima, com certeza. Tá bom, um abraço a todos, até mais, boa noite, viu, É. pessoal? Valeu, tchau, tchau.